Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. É sempre bom tê-los conosco. Hoje vamos falar de um tema que interessa a todos: jovens, velhos, homens, mulheres, brancos, pretos e amarelos. Nessa edição, vamos falar sobre ageísmo. Não sabe do que se trata? E idadismo? Também não? Etarismo? Tudo bem, vocês não são os únicos e nem os primeiros. Essas três palavras que a maioria das pessoas não conhecem, jamais ouviram falar, são utilizadas para expressar a discriminação e o preconceito em razão da idade. Às vezes, você pode ser excluído, por exemplo, de uma vaga de emprego, porque é jovem demais ou porque é velho. Pega as duas pontas do fio, jovem e velho. O velho, o veterano, o da terceira idade ou o 40 a mais, homens e mulheres, são as maiores vítimas desse tipo de discriminação. E isso é grave, eu te explico. A expectativa do brasileiro hoje, de acordo com o IBGE, é de 77 anos. A idade mínima para o contribuinte do INSS se aposentar é agora de 65 anos para homens e de 62 anos para as mulheres. Importante salientar que os valores a receber pela aposentadoria estão relacionados ao tempo e ao valor da contribuição. Isso significa que o valor a receber é variável. Por isso, boa parte dos brasileiros não conseguem mais fazer frente às suas necessidades com os valores que recebem da aposentadoria. E por esta simples razão, precisam seguir trabalhando. Muitos brasileiros e brasileiras já aposentados ou não, porém acima dos 40 anos, são física e mentalmente saudáveis, ou seja, estão aptos para realizar qualquer tipo de trabalho. Um ou outro talvez precise de algum tipo de atualização. Eu não tenho dúvidas de que a maior parte destes consegue e está disponível para se atualizar e oferecer a sua contribuição com a qualidade requerida. Infelizmente, muitos destes homens e mulheres rotulados de 40, 50, 60 a mais encontram, não raro, por causa da idade, óbvio, barreiras para se recolocarem no mercado de trabalho. Para falar de ageísmo, idadismo e etarismo, eu convidei Fran Winand, uma especialista que escreve, ministra palestras e aconselha empresas a lidar com este tema. Ela é psicóloga, palestrante e escritora. Vale lembrar que o etarismo não é um tema novo não, viu? Lá atrás, essa barreira já se impunha. No entanto, este velho tema voltou à moda porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou e, consequentemente, tem mais gente na terceira idade, digamos assim, ainda com força e, mais do que isso, necessidade de seguir trabalhando. As empresas precisam estar ligadas e devidamente preparadas porque o que se vê no futuro breve, que já desponta no horizonte, é este pessoal de cabeça prateada, homens e mulheres dominando as plataformas de trabalho. De acordo com projeções da FGV, no ano de 2040, ou seja, logo ali, 57% da força ativa no Brasil terá mais de 45 anos de idade. O mercado de trabalho, que ainda tem resistência com talentos sêniores, não percebeu que está desperdiçando um rico capital intelectual. Ignoram que existe neste grupo de sêniores profissionais com vasta experiência e qualificação, com um repertório variado de ferramentas e enorme serenidade para lidar com situações complexas.
O que era tratado até agora como mais uma vertente dos programas de diversidade começa a ser visto como uma estratégia de negócio diante do envelhecimento da população. Não é por outra razão que Fran Buinandi é muito procurada por empresas interessadas em tratar o etarismo com profissionalismo, seriedade e responsabilidade. E para não ficar para trás, lógico. Agradeço novamente Fran Buinandi por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que é bastante carregada, para estar aqui conosco no Fala Quem Sabe podcast. Olha, você pode assistir essa entrevista no nosso canal no YouTube ou então ouvi-la no nosso canal no Spotify, ok? Vocês vão adorar, disso eu não tenho a menor dúvida. Abraços e até a próxima sexta-feira com mais uma entrevista interessante para vocês, ok? Antes de ir embora, se você gosta do trabalho que a gente realiza aqui no Fala Quem Sabe, então curta o nosso vídeo e assine o nosso canal para receber as novas entrevistas que já estamos produzindo. Um abraço e até lá. Hoje o Fala Quem Sabe, ele tem a alegria de receber a Fran Buinandi, que é psicóloga com especialização em RH e mestre em administração de empresas. Ela atua como consultora na área de RH e diversidade etária, é palestrante na área de etarismo e integração geracional. Tá? E também é autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Bom, como disse no início, Fran, estou muito feliz de tê-la aqui no Fala Quem Sabe, é um prazer grande recebê-lo para a gente falar de um tema que voltou à moda, mas é bem antigo. Você já deve ter respondido essa pergunta inúmeras vezes, mas eu queria começar até para situar o nosso ouvinte e o nosso espectador. Qual é a diferença entre velhofobia e etarismo? Ok. Velhofobia é quando o preconceito de idade, é direcionado a pessoas idosas. É isso. Quando a gente fala de etarismo, a gente está falando de uma coisa mais ampla. A gente está falando do preconceito de idade, que pode ser idadismo, pode ser ageísmo, né? Tem várias formas da gente denominar esse preconceito. E ele pode acontecer em qualquer etapa da vida. Normalmente, ele é mais forte com pessoas mais jovens ou com pessoas mais velhas. Na verdade, pessoas mais velhas sofrem esse preconceito de maneira mais contundente. Até a Organização Mundial de Saúde, no seu estudo de 2021, mostrou que a cada 2 pessoas idosas, uma sofre discriminação no mundo. Então, não é um privilégio brasileiro, infelizmente. E esse problema também é antigo no mundo, né? Não é só no Brasil. Não, no mundo. É que assim, a gente diz que o etarismo, ele é o terceiro maior ismo do mundo ocidental, né? Porque se a gente comparar Ocidente e Oriente, a gente tem algumas diferenças, né? Em termos culturais, né? Em como a gente respeita os idosos, como a gente trata os idosos, né? Então é um pouco diferente quando você olha para o mundo ocidental e para o mundo oriental. E a gente fala o terceiro maiorismo no mundo ocidental porque a gente tem o sexismo e a gente tem o racismo, né, que estão na frente ainda do etarismo, mas eu acho que o etarismo, ele está caminhando a passos largos e ele abraça esses outros dois, né, porque se tudo der certo, você vai envelhecer, e aí a gente já está falando que aí de cada 2 idosos, um sofre de preconceito, e aí a gente não tem raça, a gente não tem gênero, né, a gente está falando do preconceito de idade, que pode acometer qualquer pessoa. E é verdade que para a mulher ele é bem mais complexo? Sim, Por quê? sim, para a mulher ele é mais forte, porque, na verdade, a gente sofre a intersecção, né? Então, do sexismo com o etarismo. Então, as mulheres, elas passam por esse preconceito em vários momentos da vida, né? Por exemplo, a mulher, ela tem idade para tudo, né? Ela tem idade para casar, ela tem idade para ter filho, ela tem idade, sei lá, para tudo na vida. Então, ela vai sofrendo preconceito aí em vários momentos, né? Eu, por exemplo, quando eu estava procurando emprego e era casada há 4 anos e não tinha filhos,
a primeira pergunta que vinha era: bom, mas você já tem quase 30, você já é casada há 4 anos, você não tem filhos ainda, e aí, como vai ser? Né? Então, você junta os dois preconceitos, porque é mulher, e porque tem tal idade. Então, você não vai esperar muito para engravidar, né? Essa era um pouco a palavra. E aí, como vai ser? Bom, como vai ser? Como vai ser, né? Vamos lá, vamos pensar junto, como vai ser? É, é uma situação bastante difícil, infelizmente. Agora, E você. a gente tem, desculpa te Desculpa eu. interromper, mas ainda falando sobre as mulheres, não, só para complementar sobre as mulheres, quando as mulheres envelhecem, elas têm a questão da aparência, né? A gente até fala, tem um termo que chama age shaming, que é a vergonha de envelhecer. Porque como a gente tem uma valorização muito grande da juventude, da aparência, né? Sendo que a nossa, vamos dizer, a juventude é equivalente à beleza dentro da nossa sociedade, então, as mulheres velhas, elas são meio que descartáveis. Então, uma mulher velha, ela tem rugas, ela tem cabelos brancos, ela tem uma cara de alguém que já passou do ponto, ela vai ficando invisível, né? Então, ela passa a ser um pouco obsoleta, fica com um jeito assim, que talvez seja alguém que não se atualize. Aí vem todos os estereótipos em cima, sabe? Então, por isso que as mulheres mais velhas sofrem ainda mais preconceito. Você é consultora e é palestrante. Quem contrata o teu serviço? Uhum. As empresas, E para fazer o quê? empresas e normalmente, Para falar sobre o quê? olha, então, normalmente são grandes empresas, multinacionais, na sua maioria, que já têm programas de diversidade etária fora do Brasil e que querem implementar isso aqui. Então, o que que acontece? Quando você fala em diversidade, você tem vários pilares da diversidade, né? Uma empresa, normalmente ela começa a trabalhar por aquilo que é obrigatório. Então, aquilo que tem cotas. Se eu tenho cotas, por exemplo, para trazer pessoas com deficiência, é aí que eu começo a trabalhar a minha diversidade, o meu pilar da diversidade, né? Então eu vou trabalhando os pilares da diversidade de acordo com a minha obrigação, né? Por isso que o pilar etário da diversidade, ele é o último que as empresas trabalham, se é que trabalham. Então, normalmente, quem me contrata é uma empresa que quer trabalhar esse pilar etário da diversidade. E, normalmente, ela faz isso porque ela já tem um trabalho fora ou porque ela começa a perceber, né, com todos esses dados que a gente vê do envelhecimento no Brasil, né, das mudanças na nossa pirâmide etária, de tudo que está acontecendo, que ela tem que fazer alguma coisa, porque se ela não fizer, ela não vai ter onde buscar pessoas, ela vai ter problemas é, 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 de produtividade, de crescimento, vários problemas. Então, muitas empresas também que me procuram são empresas que começam a se preocupar com essas questões relacionadas ao nosso aumento de longevidade. Eu também trabalho como parceira com algumas consultorias que, por exemplo, são consultorias de diversidade que não têm um trabalho em diversidade etária. Então, a Fran entra como especialista nisso, né? Nas palestras, as palestras são normalmente para sensibilizar as pessoas ou para fazer o que a gente chama de letramento, né? Letramento nada mais é do que você fazer o beabá, alinhar todo mundo, trazer todo mundo para a mesma página, explicando o que é o etarismo, né? Por que a diversidade etária é boa, por que a gente tem que trabalhar a integração geracional. Hoje mesmo, no jornal Estado de São Paulo, saiu uma pesquisa resultado de uma pesquisa dizendo que de cada 5 pessoas dentro das organizações, se eu não me engano, 3 gastam não sei quantas horas tentando resolver problemas intergeracionais. Então, você vê que isso é uma questão que tem que ser trabalhada, porque aí você está falando de perda de produtividade, né? Que hoje a gente tem aí até 4 gerações, até 5, dependendo, mas vamos dizer, 4 gerações trabalhando juntas dentro de uma empresa. Quando você junta uma pessoa de uma geração Z com um baby boomer, você tem problemas, porque eles enxergam o mundo de formas diferentes e você tem várias questões aí que tem que ser trabalhadas. Essa empatia intergeracional tem que ser trabalhada. Ficou Eu. claro? Não, claro, eu sempre escrevo o seguinte: quando você tem um cara mais experiente,
mais velho num ambiente de jovens, né, num ambiente de trabalho, você encurta caminho, né, porque ele já conhece os atalhos para chegar às soluções, essa coisa toda, né? Então, é uma questão de aceitação. E eu ia te perguntar, quando você, justamente isso, você dá palestras, essa coisa toda, quer dizer, é uma palestra de sensibilização, porque a sensibilização ela tem que começar no topo da pirâmide, porque se não houver vontade política nas empresas, nada acontece. E como eu fui presidente de uma multinacional, quer dizer, muitas vezes eles empurram um programa pronto de lá de cima, que é bom lá e não é bom aqui, ou às vezes aqui o CEO não concorda, mas ele é obrigado a impor o programa, então ele põe o programa, mas não se empenha em que ele dê certo ou executá-lo. Quer dizer, você passa por Uhum. isso também? Quer dizer, primeiro sensibilizar o topo da pirâmide, depois o corpo? Sim, isso é um mundo ideal, né, João? Porque, na verdade, nem sempre o mundo ideal. Então, sempre a gente fala que você tem que, vamos dizer, a diversidade ela tem que estar no DNA da empresa. Começa daí, né? Sim. Não adianta, se a alta liderança não tiver sensibilizada, dificilmente eu consigo fazer um trabalho que seja um trabalho realmente efetivo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, até várias propostas que eu faço, eu falo, gente, primeira coisa, vamos conversar com o board, vamos conversar com o conselho, né? Porque eu já acho até que a gente tem que já trabalhar isso a nível de conselho para depois ir descendo. Porque aí a conversa é um pouco diferente. A minha sensibilização, quando eu estou conversando lá em cima, é uma sensibilização no bolso. Os meus argumentos são financeiros, os estudos que eu mostro, os resultados que eu mostro, são resultados relacionados à questão produtividade, lucratividade. Então, assim, o que que tua empresa vai ganhar fazendo isso e o que que ela vai perder se ela não fizer, né? Por que que é importante vocês fazerem isso? Quais são as vantagens? Então, eu vou sensibilizar por aqui e eu vou mostrar que esse é um caminho sem volta, que é fundamental, e também essa questão do ESG, né, que eu até fui estudar e me especializei, fui me certificar, né, em ESG, porque você vai ter que mexer com isso. Não adianta você dizer que você trabalha de acordo com as normas de ESG, mas você não olhar para o lado social, né? Fazer uma coisa para inglês ver. Não adianta, porque o teu cliente ele está de olho em você. O teu risco reputacional é muito grande. Então é muito interessante porque aí a gente traz casos, inclusive, mostrando essa questão reputacional, né? Os riscos que você tem de não fazer um trabalho bem feito, de não fazer uma amarração com todos os seus stakeholders. Então, é uma coisa mais complexa, não é uma coisa tão simples. Não é Não, só, sabe, o que algumas empresas acham assim, vou trazer 3 ou 4 pessoas acima de 50 anos para dizer que eu tenho e vou resolver esse assunto. Não, não é nada disso, não. A coisa é muito mais complicada. exato. Não, e você, anteriormente, você citou as cotas, né? Porque tem empresas que contratam pessoas para cumprir a cota, pessoas com deficiências, e esquecem a pessoa ali, né? A pessoa não tem programas de desenvolvimento de carreira, essa coisa toda, né? Então, às vezes, você falou do ISG, né? De as empresas, de fato, aplicarem, né? Nessas novas siglas aí, mas muitas o fazem apenas pelo modismo, né? Como a questão Sim. ambiental. Eu sou gestor de crise, né? Minha especialidade é essa. Então, eu já vi empresas fazendo coisas para inglês ver, mesmo na área ambiental, e se Sim. vendem como especialistas nisso. Então, é importante que o CEO seja convencido da importância e necessidade de ter, né, a diversidade dentro da sua empresa, mesmo porque é o retrato da sociedade que ele tem que levar lá para dentro. Exato. E hoje você tem o teu cliente, você tem que ter a representatividade dentro por conta do seu cliente fora, né? Esse é Sim, um ponto super importante. E quando a gente está falando em 50 a mais, a gente tem que olhar para esse mercado
prateado, que é um mercado que muitas vezes é ignorado pelas empresas, né? Sim, E aí, isso também é legal, porque quando eu faço essa sensibilização num nível mais alto, eu trago um pouco exemplos, sabe, de cases mesmo, de coisas que a gente fez que trouxeram resultados quando a gente começou a mudar um pouco isso dentro da empresa, trazendo pessoas 50 a mais. Eu faço muito isso com agências de publicidade e propaganda, sim. né? Onde você tem, normalmente, você tira uma fotografia, você não tem pessoas 50 a mais, né? Eu sou muito favorável à integração geracional, tá, João? Eu acho que você tem que ter uma representatividade intergeracional dentro da Sem organização. Então, eu dúvida. também não acho que seja bom você só ter pessoas acima de 50 anos. Não, não é Não, isso, né? Você tem que ter essa mescla, né? Você tem que perfeito. ter, né? Eu acho que é muito rico você. Dá mais trabalho, dá, mas é muito rico você fazer isso. E aí é legal porque quando a gente começa a mostrar exemplos, né, de coisas que deram certo, os resultados, e o quanto essa economia é prateada, ou que a gente até já pode até mostrar um pouco dados da economia da longevidade, porque é isso que a gente está caminhando para a economia da longevidade, né? A gente tem dados aí que são dados muito interessantes para as empresas. E elas estão, no mínimo, deixando de ganhar dinheiro. Pode até não estar perdendo num primeiro olhar, mas estão deixando de ganhar dinheiro, né? É, E por uma coisa, um olhar míope. com certeza. Agora, eu acho, você também não acha que uma empresa deve ser grisalha, né? Mas ela deve ter, eu acho que esses dois elementos, né? O jovem e o cara mais velho, mesmo porque existe uma troca de experiência. O aprendizado é para os dois lados. Eu dou aula e eu aprendo com os alunos também, né? Sempre eles trazem algo novo que me fazem ir atrás de pesquisar alguma coisa para levar uma resposta de volta. Cada vez que eles fazem isso, eu cresço, porque eu aprendo com eles. Então, eu acho que o mesmo se passa dentro do ambiente de trabalho, né? É uma troca importante de experiências, de conhecimento que se tem. E é interessante que eu acho até que existe uma certa demora em as empresas atentarem para essa questão da longevidade, né? Porque a própria mudança da nossa lei da Previdência Social, ela ocorre justamente porque nós vamos ter pessoas muito mais velhas, um número muito maior no futuro, porque a expectativa de vida no país também mudou, né? Quer dizer, hoje um cara com 50 anos, ele está Muito. ativo ainda, tal, e há 20, 30 anos atrás ele já era velho. Hoje não, né? Hoje o cara está aí jogando bola, fazendo maratona e sendo produtivo, né? E ele pode Exatamente. produzir muito mais, né? Então, eu acho que as empresas, elas estão demorando muito para perceber isso, né? Sabe o que é interessante? Porque a gente fala assim, acaba sendo uma coisa um pouco nebulosa, né? A gente fala as empresas, né? As empresas não estão acompanhando, as empresas não estão percebendo. Caramba, as empresas são feitas de pessoas, né? Sim, Então, quem são essas pessoas que não estão acompanhando? Só hoje no Estadão tem 3 matérias ou 3 coisas diferentes, artigos, sei lá como a gente pode chamar isso, falando sobre essa questão do envelhecimento da população, né? Em 2030, nós vamos ser a quinta maior população, ou a quinta população mais idosa do mundo. Só que assim, a gente está levando 30 anos para envelhecer o que a Europa levou 100, é, né? E sendo que a gente não tem as condições econômicas ou de, sei lá, de bem-estar social, a gente não tem isso, né? O Brasil, ele está envelhecendo pobre, né? A gente está sim, aqui numa bolha que a gente tá falando aqui, né, do idoso com personal, ou do idoso, como você falou, que corre uma é, maratona, que tem uma saúde e tal, mas se você olhar para o Brasil, a gente tem uma heterogeneidade absurda, né, na nossa velhice. Assim, é uma coisa que é, é um pouco. Essa coisa se retroalimenta pelo próprio preconceito, porque não tem emprego, não tem trabalho, né? Aí a gente acaba tendo uma velhice miserável em alguns lugares, né? Porque as pessoas se as pessoas que estão na nossa bolha já estão com dificuldade de trabalhar, você imagina as que estão de fora, né?
Então, assim, a coisa fica muito difícil, porque aí é uma velhice que você não tem saúde, né? O plano de saúde custa uma fortuna. Outro dia eu li que os planos de saúde são absurdamente caros por causa dos idosos. Primeiro, né? 60 anos, considerado idoso, já é um negócio absurdo. Não sei por que que ainda se considera idosa uma pessoa de 60. Eu tenho 60 e não me acho idosa, Nem eu. né? Eu tenho Tá, pique, eu faço 500 mil. Então, assim, eu acho esquisito achar que eu sou uma pessoa pouco produtiva ou o que for, porque eu sou muito produtiva. Então, acho que já tinha que mudar um pouco esse parâmetro, né? com certeza. Agora, os custos da assistência médica são proibitivos e não é por conta dos idosos, é porque a gente sabe que é um negócio cheio de fraude, a gente sabe que é um negócio que a pessoa pede 5 mil recibos para ter reembolso não sei do que, o médico que fala para você, eu te cobro o valor do reembolso, coloca não sei o quê. Então, assim, a gente sabe como que a coisa é mal amarrada, né? Então, eu acho que, assim, colocar toda a culpa desse negócio nos idosos não é justo, né? E a gente acaba pagando um preço, assim, é praticamente inviável uma pessoa com mais de 60 anos que não trabalha numa organização ter um convênio médico, a não ser por uma empresa que faz esses planos de pessoa física voltados para pessoas idosas, né? Essa empresa está nadando de braçada porque ela viu um oceano azul, né, saiu um pouco do que os outros estavam fazendo. Agora, não é justo, né? Não é justo que a gente não possa discutir isso num nível, eu acho que governamental, inclusive, sabe? Para ter mudanças que sejam significativas, para que as empresas também tenham incentivos para trazer pessoas mais velhas, né? Para que a gente tenha incentivos até para contratar pessoas aposentadas, questões de impostos que teriam que ser revistas. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que tem que ser discutidas e não só ficar na discussão, a gente tem que fazer acontecer, né? O Brasil acho que ainda precisa, e a gente precisaria correr, porque esse tal do bônus, da janela do bônus demográfico está acabando, né? Infelizmente, a gente, cada vez que se fala em cotas, tem que ter X pessoas com mais de 50, 60 anos da empresa, já vão falar que isso é o Estado querendo intervir na economia, aquela coisa toda, né? Infelizmente, a visão do social aqui no nosso país, ela é bem míope, né? Bem estreita, não tem uma visão mais ampla, né? E tem que haver nós, como você disse, nós estamos numa bolha, mas nós somos um país pobre. Isso é Sim, indiscutível, né? exato. E seria um agravante até no governo passado, porque se não fosse a pandemia, o SUS ia acabar, né? Porque era um projeto acabar com o SUS, né? Literalmente acabar com o SUS, né? Aí Então, já sou pouco, não, assim, eu não tenho muita informação para contribuir com essa parte do debate, porque eu realmente estou por fora. não, eu digo assim, Mas eu acho porque que então, assim, a questão não é nem política, não, mas essa história eu vi uns planos anteriores do Paulo Guedes, essa coisa toda, a ideia literalmente era acabar com o SUS, né? E se acabar com o SUS, a gente vai acabar com o direito de acesso à saúde de milhões de brasileiros, né? Mas o que você disse, o que encarece tudo é corrupção, né? Que ela está entremeada tanto na iniciativa privada, que ninguém fala nada, mas e também no Estado, né? Eu acho que isso que precisa, a correção passa por aí, né? Acabar com a corrupção pois que ela perpassa governos de diferentes correntes ideológicas. isso para tudo, né? É uma coisa complicada, porque eu acho que isso acaba complicando tudo, né? Com Essa questão certeza, da. exato. É, E eu concordo com você, quer dizer, deveria haver uma política de Estado, né, para a gente romper com essa questão da idade, né? Quer dizer, você muda a aposentadoria, né, você dá mais tempo para o cara trabalhar, ou seja, ele vai demorar mais tempo para se aposentar, só que o acesso dele ao trabalho, né, aos recursos para que ele vai precisar, até porque o envelhecimento exige, às vezes, o consumo de algum tipo de remédio, essa coisa toda, o cara está sem trabalho, ele não pode se aposentar porque ele não atingiu a idade ou o tempo de serviço, e ao mesmo tempo ele não tem trabalho.
Exato, não tem emprego, porque Exato. emprego CLT não existe depois dos 50, é a coisa mais difícil que tem, né? E assim, ele acaba fazendo bicos, né? Ou uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, assim, é bem difícil. Eu acho que assim, considerando que a gente vai viver mais, é muito assustador, né? É muito assustador porque você olha e fala. Porque assim, eu, Fran, para essa questão da idade, eu nem sou a favor de cota, para te ser sincero. Não acho que essa seja a solução. O que eu sou a favor é de incentivos. Eu acho que a gente precisaria de incentivos, porque todas as empresas que começaram com esses trabalhos de inserção de profissionais 50 a mais, elas perceberam as vantagens, elas perceberam que isso é bom. Mas é à medida que você começa a fazer que você percebe. Enquanto você tem o preconceito e você não arrisca, né? Não tem. Então, é por isso que, assim, se a gente tivesse incentivos, eu acho que mais empresas arriscariam e tentariam, e talvez essa roda começasse a se movimentar, né? Com certeza. E você sabe que é interessante, você falou da mulher, né? Eh, eu sou muito grato às mulheres, porque chegar até onde eu cheguei, porque eu fui criado pela minha mãe, e pela minha avó. Daí, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu tive apoio de uma editora que me ajudou muito no aprendizado, sabe? E depois, quando eu iniciei no mundo corporativo, a mesma coisa, uma profissional me ensinou muito do que eu sei, né, para poder trafegar com segurança por essa nova área. Então, eu cheguei até aqui, eu devo muito às mulheres, sabe? E não eram meninas, eram pessoas experientes já, né, e que me passaram tudo que elas sabiam, sabe, para eu poder. Eu acho que eu tive sucesso nas duas áreas que eu trabalhei, nessas duas áreas, tanto no jornalismo como na área corporativa. Então, assim, as mulheres foram importantes no processo, né? E justamente porque elas tinham essa experiência, tinham todo o conhecimento acumulado durante anos de trabalho. Então, eu acho que é importante a gente ter pessoas com, com mais idade dentro do ambiente, né? Agora, o ambiente ele precisa ser sensibilizado para receber essas pessoas, né? Porque eu estava lendo, em Isso. função da nossa entrevista, né? Quer dizer, as maneiras que se discriminam o idoso, né? Deixá-lo de fora de promoções, de alguns tipos de trabalho, de uma série de coisas, né? E é triste o cara estar no ambiente de trabalho e ser, de alguma forma, colocado de lado, né? Mas você sabe, João, esse tipo de discriminação, de preconceito, ele é muito mais complexo, porque ele começa dentro de casa, né? Se você parar para pensar nos idosos, nos avós Sim, dentro de casa, que são ignorados, né? É, assim, as pessoas não têm paciência, né? Que ficam lá na frente da televisão o dia inteiro, ou que num almoço de família ninguém, né, ninguém dá atenção. Então, assim, eu acho que essa coisa da invisibilidade do idoso, ela é uma questão que começa dentro de casa e que ela acaba sendo reproduzida em várias outras arenas aí. Então, dentro do ambiente de trabalho, quando ela acontece, eu acho que também ela acontece porque você não tem um trabalho mais forte, de combate ao etarismo, porque o combate ao etarismo, ele demanda ações em várias frentes, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um trabalho de implementação de um programa de diversidade etária, né? A gente vai trazer pessoas 50 a mais, a gente vai fazer sensibilizações, vamos fazer workshops para treinar, sei lá, mentores e mentorados, né? Vamos implantar um programa de mentoria reversa, vamos fazer, sei lá, tem várias coisas aí que a gente faz num programa desse. Mas é um negócio que demanda ações em vários níveis, em vários momentos, né? E assim, a maior parte das empresas não está disposta a investir nisso, né? Então, normalmente é uma coisa assim, na semana da diversidade eu faço uma palestra, né? Aí eu chamo a Fran
E olhe lá. Eu vejo se a Fran não quer fazer uma palestra de graça, porque as pessoas acham que a Sim, gente vive de brisa também. exato. Então, quando muito, faço uma palestra na Semana da Diversidade, ou contrato aí, sei lá, 4, 5 pessoas com mais de 50 anos e jogo ali dentro da minha estrutura e pronto, entendeu? Eu acho que eu estou fazendo um trabalho de diversidade etária e não está, né? Então, assim, é um trabalho que eu acho que poucas empresas entendem como ele deve funcionar, né? Tem algumas que fazem e estão fazendo muito bem, né? Tem algumas que estão fazendo um trabalho muito legal. Agora, é, se a gente for olhar, a grande maioria não dá valor para isso, não está fazendo isso. E mesmo quando a gente olha para as pessoas da área de recursos humanos, elas não estão valorizando isso. Elas valorizam isso quando elas saem, quando elas estão desempregadas e falam, nossa, agora eu estou aqui, eu podia ter feito alguma coisa, não Nossa, fiz. Fran, a gente pensa a mesma coisa. Você sabe que um dia eu estava passeando pelo LinkedIn, eu encontrei um post de uma pessoa e ele falou assim: Olha, eu estou completando um ano de Uber, estou pagando minhas contas, estou feliz, essa coisa toda, mas eu quero voltar a trabalhar na minha área. Ele tinha 150 comentários e vários caras de RH, Red Hunter, essa coisa toda. Eu contei, Fran, ninguém pediu para o cara um currículo. E falavam assim: ah, que bom, Deus é bom, Os caras são loucos para meter Deus em tudo. Deus é Tenha fé. bom, Deus vai te ajudar, que bom, que felicidade. Ninguém pediu o currículo do cara. É uma hipocrisia, sabe? E eu compartilho da sua percepção, sabe? Eu acho que muita coisa é para inglês ver, sabe? Não existe É, uma vontade de fato. Agora, aproveitando isso que você está falando, né? Tem aquela matéria do Globo que publicou uma pesquisa da FGV mostrando que em 2040, 57% da força de trabalho terá mais de 40 anos. Quer dizer, eles vão, em algum momento, uhum. vão se defrontar com essa realidade, né? Sim, Vai ter que ter velho na vão se empresa de qualquer jeito. vai, porque a gente tem menos gente nascendo, né? A Exato. população está envelhecendo. Hoje já saiu também que a gente tem uma idade média dentro das organizações próxima a 40 anos de Isso. idade. Ah, e outra, os jovens, além deles estarem, a gente ter menos jovens, eles estão demorando mais para entrar nas organizações, e muitos jovens, a gente está tendo uma fuga de cérebros do país, Sim. seja por questões da violência que a gente tem aqui, seja por questões de remuneração ou da questão econômica, ou por uma atualização tecnológica, ou porque eu tenho uma valorização do meu currículo lá fora e tal. Então, a gente está perdendo os jovens que a gente tem por aqui também. Então, Sim. a gente já tem menos, e a gente está perdendo. Então, as empresas, por isso que eu digo, as empresas que não estão se preparando para combatendo o etarismo, esse é um primeiro ponto, porque assim, eu não contrato, sei lá, eu sou um gestor e eu não vou contratar para minha área alguém com mais de 40 anos, porque, não, uma pessoa com mais de 40 anos é uma pessoa acomodada, se ela tem mais de 40 anos e ela não tem uma função de liderança, é porque é uma pessoa encostada, eu já ouvi esse Isso. tipo de coisa. São os estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento, que estão ali, cravados, que a gente precisa desconstruir. Então, se a empresa não fizer um trabalho para desconstruir esses estereótipos negativos, ela vai ter muito problema, porque ela não vai ter onde buscar, né? E esses gestores, eles vão continuar insistindo que eles querem trazer esses jovens, e não vai ter, não tem como trazer. E aí você vai ter um problema muito sério, né? Então, assim, tem várias frentes para se trabalhar, mas puxando a minha sardinha para o meu lado, o etarismo é o mais importante, né? Porque você vai ter mais, assim você consegue ter mais abertura para ter mais empregos, né? Você consegue ter uma cabeça um pouco mais aberta dentro das empresas. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho numa grande empresa que não conseguia trazer pessoas com menos de 40, na faixa de 40 anos, para posições que não fossem de gestão, de liderança, né? Exatamente por causa desse preconceito. E eles já estavam com problemas de não conseguirem achar essas pessoas,
Porque é isso, você tem, sei lá, as mães que pararam de trabalhar, que agora estão voltando, você tem várias pessoas com mais de 40 anos, pessoas que nem querem também assumir posições de liderança, sei lá, né? E aí você tem muitos julgamentos, né, estereotipados aí dentro das empresas. Você precisa trabalhar isso. Então tem muita coisa Exatamente, feita. exato. Fran, o nosso Sim, tempo está acabando. Tem que um rápido. minuto. Tem um minuto, mas eu ficaria horas conversando com você, tá? Eu te Igual. agradeço muito. Eu gostaria de voltar a conversar com você numa outra oportunidade, com mais tempo, né, para a gente Podemos. explorar melhor esse tema. E eu queria falar também sobre o seu livro, tá bom? Se alguém tiver Maravilha. interesse, onde é que acha? Me manda uma foto que eu vou colocar. Ah, tá bom. Por enquanto ele está na Amazon só porque eu estou mudando de editora. Em agosto a gente vai fazer um novo lançamento da terceira edição. Aí ele vai estar bem divulgado aí. Tá bom, Fran, obrigado. Foi ótimo. Obrigada a você. Tá bom, Muito prazer te prazer. conhecer, viu? Falou. Igualmente. Tchau, Tchau. tchau.